Olá, sou a Amanda, co-diretora do filme Chega de Fio Fio, e queria contar um pouco para vocês sobre a história do filme, né? Ele começou lá em 2014, comigo e a Fernanda, entrando numa parceria com a Think Olga, uma organização feminista que tinha sido criada um pouquinho antes, e na época a campanha Chega de Fio Fio e a Meu Primeiro Assédio estavam sendo lançadas. E a gente queria muito que esse tema, né, impactasse mais pessoas. Então, criar, né, de fato, uma ferramenta que fosse uma ferramenta social, que pudesse mostrar, né, para as pessoas que diziam que o assédio não acontecia, como ele acontecia. E aí a gente usou de uma série de narrativas e instrumentos como o óculos espião. A gente coletou depoimentos de uma série de mulheres, a gente analisou mais de 3 mil depoimentos de mulheres no mapa Chega de Fio Fio e fizemos muita pesquisa, muita entrevista. Então o filme durou mais ou menos 5 anos, né, do início até a sua realização final, e contou com mais de 3 mil apoiadores via Catarse. O filme ele foi inteiramente financiado, a realização e a distribuição, né, a partir do financiamento coletivo. Foi um momento muito importante para a gente, que foi quando a gente percebeu, durante essa campanha do Catarse, né, que o desejo de que esse filme existisse, ele não era só nosso, né? Tinham muitas pessoas desejando que esse filme contasse essa história. Então a gente foi filmar em várias cidades do Brasil, visando retratar a pluralidade dos contextos urbanos do país. E a gente escolheu filmar em Brasília, né, que é uma cidade planejada, mas bem pouco acessível e segura para pedestres. Salvador, que tem a maior população negra do Brasil, uma cidade ainda que é litorânea e carrega esse estigma de maior liberdade em relação aos corpos e costumes, mas que na prática não é bem assim para as mulheres, né? E São Paulo, uma das maiores cidades da América Latina, que enfrenta grandes desafios em relação à mobilidade urbana. Já na escolha das personagens, a gente buscou trazer interseccionalidade para dar conta de retratar as múltiplas realidades das mulheres brasileiras. Então contamos a história da Rosa, que é uma artista negra e trans, que na época ela era moradora da periferia de Brasília, e ela trabalha diversas linguagens artísticas para tratar temas sobre gênero, raça e classe. A Teresa, que é uma professora branca de classe média alta e que se locomove prioritariamente de bicicleta por São Paulo, e aí enfrenta vários desafios, né? E Raquel, uma estudante de enfermagem negra da periferia de Salvador, que enfrenta barreiras físicas e emocionais por ter um corpo gordo. Narrativamente, o nosso propósito era criar um filme construtivo, né, passando pelas camadas emocionais acerca desse assunto, desse tema, mas fechando em um tom mais propositivo, como um chamado à mudança mesmo. Então tinha uma necessidade, tinha uma urgência de falar desse tema. E um grande feito que a gente conseguiu, né, claro, com muitas outras campanhas, foi que em 2018, o ano de estreia, né, desse filme, foi aprovada uma nova lei de importunação sexual, e a primeira aqui no Brasil que trata da importunação sexual em espaço público. Ou seja, agora a gente tem um respaldo, né, na lei que coloca essa questão não só no âmbito trabalhista, mas também nessa esfera pública que não passa por hierarquia, né? Muitas vezes a gente não conhece o agressor, então é uma lei que pune e que traz essa gravidade desse problema e dessa violência que a gente ainda vivencia, né? Então, muitas pesquisas ainda mostram que o Brasil tem muito dessa questão e dessa violência. Um dado recente do Instituto Patrícia Galvão mostra que 97% das mulheres sofreram assédio, sofreram no transporte público. Então, hoje, pela Tencolga, a gente trabalha também em GTs, né? A gente está no GT para enfrentamento ao abuso sexual no transporte público, e seguimos pressionando o judiciário, a polícia, e uma série de outras instâncias, e desejando que isso seja não só um crime punido, né, mas prevenido, ou seja, que a gente tenha consciência, né, do que está fazendo, como a gente educa os nossos filhos, nossos pares, como os homens se relacionam com as mulheres de uma forma mais saudável e respeitosa, mas também que a gente consiga andar com mais liberdade, com mais autonomia e usar desses espaços públicos como qualquer outro cidadão.
13 de setembro de 2017. Linha amarela do metrô Estação Paulista. Naquela noite, voltando do trabalho, metrô lotado, senti algo quente na minha calça. Quando olhei para trás, deparei com um cara com o zíper aberto. Comecei a debater com ele, comecei a bater no rosto dele e ele tentando fechar o zíper da calça onde eu não permitia. Gritava feito uma louca dentro do metrô, com a esperança que alguém segurasse, que alguém impedisse que ele fechasse a calça, mas ninguém ajudou. São Paulo, 28 de agosto de 2017, Rua Maceió. Eu tava voltando pra casa de Uber, muito bêbada, e quando o motorista percebeu que ele poderia se aproveitar da situação, na hora que eu fui descer do carro, ele me empurrou, eu caí, ele veio me levantar e enfiou o dedo na minha buceta. Avenida São Cristóvão, Lauro de Freitas, Bahia. Eu estava passando na rua quando 2 homens me chamaram. Eu pensei que eles iam pedir informação. Quando eu me virei para dar atenção, eles me chamaram de novinha deliciosa. Eu fiquei sem graça e sem resposta na hora. 26/3/2014. Rua Ramiro Barcelos, 2231, Porto Alegre. Eu tava andando numa avenida, aí tinha um grupo de caras mais à frente. Um deles se afastou e enquanto eu tava passando, ele disse, cantarolando, que eu era uma sequinha feia, mas que se eu desse mole, ele metia a vara. Eu tava pedalando na rua e um motoqueiro passou do meu lado em velocidade maior e deu um tapa na minha bunda. Na hora eu me desequilibrei da bicicleta sem entender o que tinha acontecido. Quando eu consegui me equilibrar de novo e olhei pra frente, vi que eram 2 homens na moto e que eles tinham feito isso de propósito. O garupa ainda ficou fazendo gestos pra mim. O homem começou a me fazer perguntas no ônibus, como: você tem noivo? Tá indo pra casa? Quando eu desci, ele também desceu do ônibus. No momento que eu atravessei a pracinha, entrei dentro do prédio, deixou me passando por uma garagem principal. Ou seja, ele me seguiu. 2 caras passaram por mim e falaram, e aí, vadia? O homem me parou no Largo do Machado e disse que queria me chupar toda. Na porta de um bar. Surreal. Foi quando um homem passou a mão na minha bunda. E eu tava passando com na muita rua. raiva e comecei a Um cara que chamar tava ele dentro sem do carro respeito, e me comecei a chamou, falar com só ele, foi na minha direção. Eu cheguei perto, foi quando e alguns ele estavam tava do dentro bar do falaram carro, assim, moça, ele é Aí eu comecei a sentir o cara colado nas minhas costas, só que eu dou a louca. Mas eu virei e já comecei a gritar. O cara ele tá bom aí, tava vai viajar um trabalhar, roçando, sentou do meu lado, botou a mão aí na eu chamei ele, minha tá bom aí, vai viajar um pariseiro roçando, aí eu grito, eu dou bolsada, ele tá bom aí, Você falou comigo? O que você falou? Você sempre dá oi pras meninas na rua? Você sempre dá oi pras mulheres na rua? Não, às vezes só que eu Quando você acha bonita, é isso? Você não acha que isso é assédio, não?
Na maioria dos túneis, né? Porque eles não têm iluminação, então, tipo, é bem comum acontecer casos de estupro e assédios no geral. Então, na verdade, eu não sei se eu tenho medo de passar em uma rua deserta e não ver ninguém, ou se eu tenho medo de achar alguém no meio do caminho, entendeu? Eu tenho medo de ser agredida, eu tenho medo de estupro. Eu já desci essa ladeira várias vezes, eu morro de medo dessa ladeira. Ela é muito deserta, ela tem mato. E eu ficava sempre pensando que podia sair alguém do mato, me puxar pro mato, entendeu? Bom, eu ando por aqui quando eu tenho que vazar da faculdade, né? Eu saio 10h30. Às vezes tem que fazer o percurso pra cá, pra subir pra L2, que tem um pouco mais de opção de ônibus até meia-noite. E aí eu acabo optando pelo Matagal, porque senão a gente tem que dar toda essa volta, porque a cidade não é feita para pessoas que andam. Já faz parte da minha realidade, né? É uma coisa familiar, assim, é uma coisa que eu tenho que enfrentar todos os dias. Se eu quiser me formar, eu tenho consciência que é uma resistência, né? E é isso, assim, acho que acaba que já naturaliza essa precariedade do espaço para quem não tem algumas condições, por exemplo, de ter um carro. Eu acho que isso vem da própria estrutura e da arquitetura da cidade, né? Que não facilita quem caminha. Quase todos os dias em que eu tô passando à noite por uma rua escura e vem um cara atrás de mim. O simples fato dele ser homem já é a possibilidade de uma violência. Ele sabe, se é que ele sabe, que ele não vai me estuprar. Eu não tenho como saber isso. Rasa luz descolonizada. 13 de dezembro de quebrada em quebrada, vou andando na estrada de rolê quase armada, viajando sem destino, quase fui com um peregrino, escapando do recinto de Pini, esse é meu mito. Meu nome é Rosa Luz, tenho 20 anos, sou artista. Eu nasci no Gama, que é uma cidade satélite do DF, uma quebrada que fica a 10 minutos do Goiás. Aqui as pessoas são mais próximas, tem mais espaço, posso andar por vários becos, vielas e ruas e chegar mais rápido no lugar onde eu quero chegar. Rainha afro-latina, você sabe que eu sou linda, mas a sociedade chega antes e te bate, me expulsa do rolê e te manda vender. Meu processo de transição e esse processo de contar para o mundo quem eu sou foi bem natural. Durante 17 anos eu estava nos conflitos de identidade, estava confusa, não tinha ninguém para me expressar. Queria brincar de boneca e era reprimida. Queria, tipo, colocar um pano na cabeça e dar uma dançada e as pessoas riam. Com 17 anos, assim, as coisas começaram a mudar porque eu comecei a ter mais tempo pra mim, pra pensar em quem eu sou, né? Comecei a produzir artisticamente, assim, na universidade. Fui selecionada por residência artística na Inglaterra. Lá foi a primeira vez que alguém me perguntou como eu queria ser tratada. Como eu quero ser tratada? Ela. E aí, quando eu me olhei no espelho, tipo, já era essa mulher, assim. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada, começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. Meu nome é Raquel Gomes dos Santos, eu tenho 29 anos, sou de Itaparica, Bahia, atualmente moro em Salvador. Eu trabalho como manicure e estudo enfermagem, é um sonho que eu estou realizando.
Eu já pesei muito mais do que o que eu estou hoje. Eu tive que perder muito peso para ir para a faculdade, porque eu tinha vergonha de sair de casa, porque eu não passava nas borboletas dos ônibus e os motoristas faziam questão de me constranger sem me deixar entrar pela frente. Eu perdi peso sim para poder estudar, porque estava inviável. Mas eu pouco estou me lixando se as pessoas me olham, que me acham gorda, que as pessoas me acham... Eu me acho bem. Eu não preciso seguir um padrão. Eu sempre procuro frequentar lugares que tenha muita gente e sair no horário que as pessoas estão saindo para trabalhar e voltar na hora que as pessoas estão voltando do trabalho, entendeu? Quando a gente vai para uma festa que dá assim, tem um movimento de pessoas, a gente fica lá de boa. Quando a gente vê as pessoas saindo, a gente vai junto, entendeu? Eu sou Tereza Chaves, sou professora de História, tenho 33 anos e moro em São Paulo. Mulher, tua apatia te mata. Não queira de graça o que nem você dá pra você, mulher. A bicicleta foi o meio de transporte que eu escolhi. As pessoas me perguntam muito se eu não tenho medo, mas eu tenho muito medo. Tenho medo dos carros, tenho medo dos pedestres, tenho medo de assalto. Eu tenho a sorte de hoje morar e trabalhar num lugar onde eu consigo ir de ciclovia o meu trajeto inteiro. Mas as ciclovias não são um limite do meu trajeto. Eu tenho que poder circular do jeito que eu quiser, pelos lugares que eu quiser. O que você vai fazer? Vai dizer o que vai acontecer com você. Às vezes eu tenho a impressão de que o assédio ou a fragilidade da mulher na bicicleta é maior do que quando a gente está a pé. A mulher na bicicleta já é uma coisa que chama a atenção. Não tem tantas mulheres ciclistas assim. Hoje eu não quero falar de beleza, ouvir você me chamar de princesa. Eu sou um Se eu acho que as cidades são feitas para as mulheres, não. E não é nenhuma questão de achar. Quando eu estudo isso na história, na formação das cidades na Revolução Industrial, fica evidente que elas não são feitas para as mulheres. Elas não são feitas para a gente. Começa daí. Em princípio, as mulheres sempre circularam. As mulheres sempre trabalharam muito, eram lavadeiras, eram cozinheiras, eram prostitutas. Antes desse momento, assim, vamos dizer, de industrialização e crescimento urbano, a definição de público e privado era diferente. E então é nesse momento que as cidades são remodeladas, que há uma mudança também de sensibilidades, de maneiras de viver, de hábitos, não é? As mulheres passam a circular mais intensamente na esfera pública como trabalhadoras operárias. Normalmente, quando você fala em proletariado, você pensa em homens, né? Deveríamos começar a pensar nas mulheres, que compuseram 50% do proletariado desde o início. O corpo feminino não é igual ao corpo masculino. Ele foi feito para o lar. As mulheres não foram feitas para ficar circulando pela cidade. Elas têm menstruação, elas têm líquidos, elas têm isso e aquilo. Elas são sensíveis, choram por qualquer coisa. Precisam ser conduzidas pelos homens, porque elas são irracionais. Então é esse vamos dizer, o mapa, o contexto desse momento em que, contraditoriamente, você está tendo a urbanização, o crescimento das cidades, surgimento dos cafés, dos restaurantes, dos bordéis, das casas de tolerância, dos teatros, do cinema. A vida social se expande. E nesse momento há um discurso de que o lugar da mulher é em casa. É nesse momento que o feminismo está nascendo. Porque as mulheres vão dizer, não, ei, eu tenho direito à cidade.
A liberdade para homens é diferente da liberdade para mulheres. Os homens, eles saem sem camisa, eles jogam bola de sunga. A mulher não pode nem malhar com um short curto, porque ela vai estar sendo medida o tempo todo. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homens sentados sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Que eu tenho nojo de qualquer homem que fique botando língua pra fora, que fique me chamando de gostosa, essas coisas, eu tenho nojo de qualquer homem desse tipo. Achar comum, achar normal, eu nunca vou achar normal, eu nunca vou achar comum. Eu não vou banalizar isso nunca, porque isso pra mim é uma agressão. Eu acho que muitas vezes eles não estão querendo me conhecer, não. Acho que eles estão querendo se amostrar e assumir a masculinidade e mostrar pros amigos do que eles, sabe? A mulher, ela sofre vários tipos de violência, entre elas vem a psicológica, que ela acaba tendo que ouvir um psiu para se sentir gostosa. Muitas vezes ela até não gosta, mas ela não sabe, não acha que aquilo é uma violência, aquilo passa despercebido. A violência passou por mim durante a vida toda despercebida. O corpo da mulher negra vem sendo ultrassexualizado e objetificado desde o período colonial. Como se as pessoas pudessem o tempo todo nos assediar. E a sociedade nos ensina que a gente não tem que ver isso como um problema, que é legal, né, a gente sair na rua e eu, de repente, ser assediada. Desde o período da escravidão, quando as mulheres negras elas eram estupradas, usadas para iniciar os filhos dos senhores sexualmente. Então criou-se esse mito por conta desde esse período de que mulheres negras eram naturalmente quentes ou que mulheres negras eram boas de cama, né, romantizando toda uma história de violência. Personagens como a Globeleza, né, que só aparece no carnaval, nua. É como se esse espaço fosse o único espaço possível para a mulher negra. E aí você vê papéis nas novelas, a mulher negra ainda sempre ou é a gostosa do samba ou é a empregada doméstica. Então, essas construções, esses estereótipos que foram criados em cima da mulher negra contribuem para que ela seja tratada dessa maneira mais desumana. O racismo aliado ao machismo impede que a gente consiga transcender essas situações, impede a mobilidade social, impede que a gente seja enxergada como sujeito e como pessoa. Mas, ao mesmo tempo, mulher negra também significa resistência. A partir do nosso lugar de mulher negra, de mulheres que durante muito tempo foram excluídas até dos próprios movimentos políticos de reivindicação de direitos, a gente consegue pensar maneiras de atuação que contemple as pessoas além de nós mesmas, né? Então, quando a gente pensa em interseccionalidade, que foi um conceito criado por mulheres negras, é pensar o quanto que as opressões elas se entrecruzam, elas agem combinadas e não tem como a gente eleger qual que é mais importante. A desigualdade de poder entre homens e mulheres está na origem da nossa sociedade.
E essa desigualdade estrutural, no Brasil, ela faz uma perversa combinação que é com a desigualdade racial e étnica. A normatização é muito grande sobre as mulheres. Né? Mulher não pode sentar com a perna de qualquer maneira. Mulher não pode gesticular muito. Não, obviamente não pode tirar a blusa no meio da rua, como um homem. E não pode uma série de coisas, mesmo porque se considerava que as mulheres eram irracionais. Lembre-se que as mulheres não podiam votar. Em geral, eu gosto muito de roupa curta, né? E saio assim que nem piranha. E eu acho que a roupa curta sempre tem esse estereótipo, né? De que você já é puta e de que esse corpo já tá dado, né? As pessoas podem tocar, porque está à mostra. Acho que a roupa é muito importante, assim, porque é como a sociedade te lê, né? Ela também acho que reflete a sua identidade, de certa forma. Nunca deixei de usar, tipo, o que eu curto, porque é isso, né? Faz parte da minha identidade. Se eu fosse deixar por conta do que a sociedade diz, de usar as coisas que eu quero e tal, não seria quem eu sou, por exemplo. Mesmo que às vezes seja mais perigoso eu estar de roupa curta de noite, se é assim que eu gosto, é assim que tem que ser. O que eu desisto, às vezes, é da roupa que eu pensei em usar. E, às vezes, tem dias que eu falo, eu não vou conseguir ficar bem e encarar as coisas que eu vou vir se eu for vestida assim. Então, eu vou vestir outra coisa. Tem uma saia que eu amo, que é super antiga, que eu tenho há um tempão, mas que eu desisti de usar andando de bicicleta, porque eu sempre ouço comentários grotescos quando eu ponho. Mas, às vezes, eu ponho uma coisa que não tem nada a ver, tipo, ponho uma calça... Ponho essa calça e eu uso um monte. Não faz diferença. Porque não sou eu. Né? Não é a minha roupa. Não é por mim que o cara se interessa. É uma demonstração para ele ou para os amigos que eles podem chavecar a pessoa que está passando na rua. Porque sim, porque faz parte do ser homem, porque faz parte do masculino, porque faz parte desse universo. Podia ser eu, podia ser você, podia ser minha vizinha. Não interessa. E as mulheres, como é que nós pensamos, o que vocês pensam em relação a elas? Será que elas gostam, por mais bonita que seja, ou por mais baixa que esteja a autoestima dela? Vou fazer o advogado do diabo. Eu acho que depende da mulher. Depende da mulher. Então, tem mulheres que têm uma classe e tal, que você percebe que a mulher ali, ela não está interessada em ser cantada. Ela não está nessa onda. Agora, tem outras que vão colocar um legging, PP... num corpo gigante, vão colocar um top e vão sair na rua sim, porque ela quer ser cantada sim. Ela quer ser chamada gostosa sim. Eu estou fazendo, tá? A provocação. Mas é diferente de uma mulher que, sei lá, que se comporta, tá toda fechada. Aí o cara vai lá, só gostosa e tal, não sei o quê. Tipo, numa situação que não tem nada a ver. Então existiria um padrão, um tipo de mulher que seria mais assediável? Não é que merece. Nenhuma merece, mas tem a mulher que gosta, que ela faz de propósito, não que ela mereça, mas que a índole dela é, eu vou porque hoje eu quero chamar a atenção. Então um colã agarradinho, mas falei, topzinho e tal, é uma roupa normal? É uma roupa normal, dependendo, hoje em dia é normal isso aí. Você é normal? Então por que normalmente quando nós descrevemos aqui as mulheres passíveis de ouvirem serem assediadas na rua, não por coincidência, elas vestem top apertadinho. Eu acho que assim, a mulher colocou uma roupa decotando o corpo, tá à mostra, e cita o homem. E então, o problema da mulher é o corpo da mulher. Não é nem o problema da mulher, a mulher não é o problema. Então a mulher não é o problema. Não, quem é o problema então? É a criação que o homem teve. Então. Os homens precisam entender que a gente foi educado a se relacionar com a mulher na maneira de que você tem o direito sobre o corpo dela, inclusive de fazer elogios. Não vamos assediar, não significa que as pessoas não podem nem mais olhar para mulheres, ou é uma questão de troca, é dos tipo,
Acho que até vocês falaram, às vezes tem uma mulher que tá afim de ser elogiada. Ela vai dar espaço para isso. Nós, homens, aqui conversando sobre, a gente tá pautado em coisas que a gente ouviu, experiências de vida nossa, mas é tudo muito pontual, né? Pra mulher é por segundo. Eu não me sinto segura em nenhum transporte público, em nenhum meio de se locomover. E sempre varia, né? Se o ônibus está vazio, é uma forma, às vezes é um olhar. Para as pessoas pode parecer que nada está acontecendo, mas a gente sente, né? Esses olhares que te constrangem e que constrangem só você, assim, no seu íntimo, né? Eu gosto muito de vir pra praia porque na praia eu me sinto livre, entendeu? Eu me sinto livre pra tirar roupa, tomar um banho, porque todo mundo tá vestido assim. Fica natural fazer isso. Eu nem vejo esses assédios todos na praia. Acontece, é claro, né? As mulheres mais saradas são mais assediadas na praia. Eu nunca fui assediada na praia. Nunca. Isso nunca aconteceu comigo na praia. Tirou o pé da areia, a gente tirou o pé da areia, tem que botar roupa, eu boto a roupa. Seria normal para uma mulher caminhar também de biquíni, por que não? Açougue. Açougue é clássico. Pode acreditar, açougue é clássico. Eu passo no açougue, aí um grita de lá, tanta carne aí, eu aqui passando fome. Quando eu me sinto segura, eu respondo. Alguns ficam envergonhados, outros me xingam, outros me chamam de gorda. Porque eu não gosto de ser vista como um pedaço de carne sempre pronta para o abate, sabe como é? Eu fui fazer uma unha, era um local muito perigoso. Quando eu passei, um dos caras me chamou de gostosa e eu ignorei e passei. Eu fiquei com medo de ignorar e passar. Talvez eu devesse olhar e dar uma risadinha, porque eu volto lá várias vezes para fazer uma unha, entendeu? E eu tenho medo dele achar que eu sou metida, snob, entre outras coisas, e tentar fazer alguma coisa contra mim. Eu, desde pequena, que eu tenho corpo. Então, eu sempre tive muita perna, eu sempre tive muita bunda. Os homens não me viam como uma criança de 13. E se viam, eles fingiam que não viam, porque eles davam em cima. Eu me lembro que eu, com 11, 10 anos, eu ia pra praia, não tinha nem peito ainda. E botava o biquíni, que ainda era de laço, e tinha quem ficasse olhando na praia. Eu comecei a ser assediada muito cedo. A primeira vez que aconteceu, eu tinha 11 anos. Então, logo ali, nesse primeiro momento, eu tive a primeira lição sobre ser mulher no mundo, que é: nosso corpo é público. Uma segunda lição que eu tive nesse mesmo dia foi quando uma senhora me parou. Eu contei que eu tinha sido assediada
E ela me disse assim, menina, deixa de ser boba, encare isso como um elogio. Quando você tiver minha idade, você vai sentir falta disso. Então essa foi a segunda lição que eu aprendi naquele dia, que até mesmo quando algo me machucava e me humilhava, eu tinha que aceitar como algo bom, como algo positivo. Quando eu tinha 27 anos, algo aconteceu na minha vida que decidi não mais me calar a respeito de assédio. O diretor de teatro, Gerard Thomas, estava lançando um livro, ele recebeu toda a imprensa para fazer uma coletiva e entre os repórteres estava uma paniquete, a Nicole Balls, do programa Pânico. Enquanto fazia a pergunta para ele decidiu que achou que ia ser uma boa ideia enfiar a mão por baixo do vestido dela. E essa cena foi muito chocante, porque ninguém ao redor deles fez nada. É a primeira vez dela aqui como repórter. E você, como um grande diretor... Deixa eu ver o sexo real. Aquilo me chocou demais, de sentir, de poder perceber como esse toque sem consentimento no corpo da mulher era visto com normalidade pelas pessoas ali naquele cenário. Então eu decidi fazer algo a respeito e eu queria escrever sobre isso. Então, esse foi o pontapé para minha decisão de tocar uma campanha por conta própria, porque se ninguém quisesse contar as histórias que eu queria ouvir, então estava na hora de eu mesma começar a contar essas histórias. Foi assim que surgiu a Chega de Fio Fio. E uma que é muito interessante é nós consultarmos o mapa do Chega de Fio Fio. Foi 17/8 de 2007, Moema, São Paulo. Ela descreve o seguinte: eu estava esperando o ônibus no ponto para ir à aula. Um homem parou no ponto e me perguntou se o ônibus ia para o terminal. E quando eu percebi, vi que ele estava se masturbando. Fiquei assustada, saí lá na hora. Fui para minha casa chorando e acabei por não ir à aula. E aí, uma coisa que nós tínhamos conversado, como é que tem alguns lugares na cidade que não são seguros para as mulheres. Imagina você não poder parar sozinho, num ponto de ônibus. Parar, pegar um ônibus. Me parece alguma coisa até errada. Se nós estamos constrangendo, se nós estamos tornando alguns lugares da cidade perigoso para alguém, tem alguma coisa errada. Esse alguém são as mulheres, né? Elas se sentem desconfortáveis, têm medo. Se vocês vão ver, várias mulheres têm medo de passar em determinados lugares. Porque, para nós, o que vai acontecer no máximo é tomar umas porradas, tomar um pertence e vai embora. Agora, as mulheres, a primeira preocupação delas é com o próprio corpo. O que você falou? Que eu sou bonita? Por que você resolveu falar isso pra mim se você não me conhece? Mas você não acha que é meio agressivo ficar elogiando as pessoas que você não conhece? Eu não achei legal. Tá bom, obrigada. Não, acho que você não precisa dar sua opinião. Tudo bem? Alguma coisa? Não. Eu só tenho que olhar. Tá, por quê? É porque eu sou preto. Ah, por causa disso? Você não acha desrespeito ficar olhando dessa forma para as pessoas? Não, porque quando a pessoa é bonita, você tem que olhar. Pode mexer, né? Não tô falando abrir. É muito essa questão do respeito, né? O corpo fala. E às vezes a gente sente essas falas mesmo que elas não sejam verbalizadas, né? Às vezes é um olhar assim que olha do seu corpo inteiro que você já sente objetificação. Às vezes não, né? Às vezes você sente o respeito, você responde e a partir da sua resposta que se dá esse flerte, né? E quando é uma objetificação, quando é um assédio, em geral é uma imposição, né? Eu imagino que o assédio, pensando na minha vivência enquanto mina trans, boa parte dele às vezes se dá de uma forma muito silenciada. Porque nós já somos figuras silenciadas, né? Já somos figuras marginalizadas. Então, às vezes, o próprio cara que vai te abusar, esse cara já faz isso de uma forma velada, né? Que já entra na questão da masculinidade dessa pessoa, né?
que é frágil ao ponto dele apenas ficar no campo da objetificação, né? E aí é muito louco isso, porque eu refleti depois que às vezes o mesmo cara, né, que te assedia é o mesmo cara que te mata. Não passarão. Pra ser sincera, quando eu vim fazer a performance, eu vim esperando ser presa. Porque se os policiais me prendessem, eles estariam me legitimando enquanto mulher. Nós sabemos, né, que a polícia, ela representa o Estado. Então, logo, se a polícia me prendesse, ela estaria me validando enquanto mulher. Mas como você pode me prender e me validar se o próprio Estado não me reconhece dessa forma? Então, nesse sentido, até os próprios policiais ficaram sem saber o que fazer, fazendo as ligações e tal. Porque é isso, né? Minha existência é uma afronta. Seu Jesus é meu capeta, na treta sem seita. Desculpe, Jesus, ou não. Pensionados que te seguem, me perseguem, quase me matam, mas não matam porque ando com uma faca. Ultimamente, nos meus trabalhos artísticos, eu tenho questionado muito esse espaço, né? Com quem que a gente dialoga, com quem que a gente conversa. Porque antigamente, meu trabalho artístico, ele vinha muito conectado com esse viés de galeria. Mas falar de galeria e de artes visuais no contexto Brasil é falar de um sistema elitista. Então, pensando muito nisso, eu pensei, como eu posso trazer esse debate, que é o debate da transexualidade, o debate do recorte de gênero, todos os debates que envolvem meu corpo, minha existência, para a rua. Jesus pode transformar essa vida. Isso aqui é um homem de peitinho, tá vendo? Tá aqui fazendo as coisas aqui, ó. Incentivando outras crianças a virar gay. E o terceiro ponto foi quando várias mulheres começaram a subir as escadas e me abraçar, falar palavras de afeto, porque é o rolê da identificação, né? A gente se identifica para além das genitálias. Mas não mata porque ando com uma faca, cuidado comigo, cuidado comigo, vou te matar. Nos 2 últimos anos, há um ressurgimento de um feminismo, principalmente das jovens, que começaram a não admitir que o fio-fio, ele, na verdade, era assédio, e assédio é violência. Acho que as melhores maneiras de responder, por exemplo, a essas agressões, acho que nunca é a passividade. E sempre é você sustentar mesmo o rolê, né? Mostrar que sim, você é uma figura humanizada, que você não é um objeto, que esse corpo não é um objeto, né? Pro cara usar, pegar, tocar, agredir, fazer o que quiser. Então, pra mim é sempre importante se impor. Eu levei uma cantada, por exemplo, de um cara, tipo, você é muito linda, não sei o quê, vamos dar uma transada e pá. E aí eu falo, pô, valeu, tenho pinto. Ponto. E isso já, tipo, abala com as estruturas dessa masculinidade que é bem frágil, sabe? Penso muito nessas estratégias, como você pode fazer pra constranger mesmo de volta essa pessoa que te constrange. Mas não nessa perspectiva de, tipo, olho por olho, dente por dente, né? Mas com uma perspectiva de autodefesa, de perceber o quanto é chato, né? Você tratar uma pessoa dessa maneira. É quase 4 horas da tarde. Calor infernal, eu tô assim, né, suada. Depois subi uma ladeira e aí um cara num bar na esquina da Capote Valente com a Teodoro Sampaio, sentado numa mesa com uns amigos, abre os braços pra mim na hora que eu tô subindo, naquele último esforço na ladeira, e grita, vem cá, filhinha, vem pro papai pra eu te fazer um carinho, e lambe os beijos assim. Quando o cara me assedia na rua e ele acha que isso é ok, o que impede que ele se sinta confortável pra, na balada, passar a mão na minha bunda, no meu peito ou na minha barriga? O que impede ele de gritar comigo a hora que ele ouvir um não? Nada, porque são escalas diferentes, mas a premissa é a mesma. De que a mulher que você tá assediando, a mulher que você tá cantando, é um objeto que tá ali para te dar prazer. E a vontade dela é irrelevante. Existe alguma diferença entre assédio e cantada? Lógico. Assédio é a pessoa invadir o espaço da mulher. E a cantada, dependendo da cantada, pode ser até uma cantada com elegância, né? Sabendo
conduzir a conversa, não vai ofender a mulher. Acredito que uma cantada é mais no termo de você conseguir conversar com uma mulher sem ofender o espaço dela. Agora, um assédio sexual é quando você invade o espaço dela com um palavreado que não condiz com o momento. Por exemplo? Por exemplo, você chegar numa mulher num ambiente de trabalho e chamar ela de gostosa. Isso é totalmente inaceitável. O que acontece muito aqui nos trens metropolitanos. A pessoa indo trabalhar. Isso, indo trabalhar, as pessoas tiram proveito da situação e vai encoxando a mulher, vamos dizer. Isso aí, pra mim, é mais do que um assédio, né? Isso aí é praticamente um estupro. A cantada na rua, acho que o homem faz mais pra aparecer. Porque cantada na rua não vai surgir efeito nenhum. Qual mulher que você vai passar na rua vai chamar, ô gostosa, vai virar alguma coisa? Então por que ele faz isso? É pra se aparecer. Pra quem? É pra mostrar que ele, eu sou aparecer superior. para outras mulheres? Pra aparecer pra quem? Os colegas, os amigos. Ele se achar um machão. O próprio ego. Que acho que é um dos maiores desafios para nós homens, né? Tipo, acho que legal que você falou assim, todo mundo é santo. As pessoas até pensam e criticam, mas é muito difícil, mesmo que você não faça, você, por exemplo, chamar a atenção de um colega que faça isso. Que essa é a questão. Existiria, você imagina, um modelo, uma forma de masculinidade que faria com que o cara fosse visto, como mais homem que os outros? Tem uma projeção de masculinidade machista que é esse homem, o homem guerreiro, né? Tem a ver com força física, é isso? Tem a ver com força física, tem a ver com o tomar posição em público, tem a ver com força, tem a ver com agressividade, tem a ver com dominação, poder, aí posse, se não é posse de dinheiro, é posse de virilidade, de carros, enfim. E, obviamente, o pênis, né? A imagem da pica grossa. Né? Os homens precisam debater masculinidade. Precisamos se organizar nesse sentido, ter essa consciência de desconstruir essa masculinidade. Isso é um assunto que divide muito as feministas. Né? No sentido de que, mas a gente vai ter que discutir masculinidade, enquanto isso a gente deixa de discutir as nossas questões. Mas essa masculinidade, do jeito que está posta, elas não nos afeta diretamente. Estou no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Acabei de chegar aqui e acabei de ser objetificada por um cara que começou a me olhar e mexeu os lábios e ficou me encarando por muito tempo. Esse cara de verde, espero que a câmera esteja filmando. Eu acabei de mudar de lugar. Acabei de tentar mudar de lugar para ficar mais de boas e tal. E essa pessoa, a primeira coisa que ela fez foi mudar de lugar novamente e ir para um campo visível da minha visão. O grande problema do assédio é que ele não conta com consentimento. Ele não pede permissão para uma segunda pessoa para acontecer. Uma história que eu costumo contar para que as pessoas consigam entender sobre essa questão do consentimento é a seguinte: ela foi enviada por um homem para Chega de Fio-Fio. Esse homem estava voltando para casa de carro e ele viu a mulher dele, a esposa dele, caminhando pela rua, indo para casa também. Ele buzinou para ela, querendo mostrar que ele estava no carro e que ele podia dar uma carona para que eles voltassem juntos para casa. A mulher se apertou e começou a apertar o passo. Ele achou estranho, buzinou de novo e ela começou a correr. Então ele teve que estacionar o carro, falar: calma, sou eu, seu marido, tá tudo bem, eu só queria te dar uma carona. E ela começou a chorar copiosamente. Então, era uma buzinada, não era nenhuma palavra, não tinha nenhum significado ali. Mas essa abordagem, sem consentimento, pode assustar. Acabei de saltar aqui do ônibus, no 2 de julho, vim na casa de uma amiga, passei no meio de um grupo de homens que começaram a falar sobre a minha bunda. E eu tô muito assustada, andando um pouco rápido, porque aqui é meio deserto. Eu trabalho o dia todo, quero sair à noite e tenho que sair com medo, sendo abordada. Cara, todo dia você vai ficar falando comigo, você já não percebeu que tá incomodando? Eu não te conheço, é chato. Por favor, obrigada. Você falou comigo? Por que você falou comigo? Você faz isso sempre? Entendi. Eu devia levar isso como elogio? Eu acho que é assédio, na verdade. Tá bom. Tá.
Os homens que praticam assédio, os agressores sexuais, são os nossos homens, são os homens da nossa sociedade, eles são inseridos na sociedade. A gente tem uma imagem de que esses agressores são monstros que não têm rosto, que andam com capuz numa rua deserta e que pegam mulher desconhecida e a violenta de alguma forma e foge, some e a gente nunca mais encontra eles por aí. Os homens que nós conhecemos que estão perpetuando essa cultura. Eu percebi isso quando alguns casos de assédio e de violência sexual pipocaram na imprensa e homens que fazem parte da minha vida, que são chefes incríveis e amigos inteligentes, de alguma forma praticavam em suas redes sociais uma culpabilização da vítima. Outra violência contra a mulher em São Paulo, uma frentista foi estuprada e ameaçada. Uma adolescente de 16 anos, mãe de um menino de 3, foi estuprada por 33 homens. Mulheres para que se deem ao respeito, para que sejam respeitadas. Mas tudo isso constrói a chamada cultura do estupro. Não existe cultura de estupro nenhum no Brasil. No Brasil, por ano, são 50 mil casos de estupro. E acredita-se que esse número seja apenas 10% da quantidade real. Eu fui estuprada aos 12 anos, na casa de minha avó por um tio. Estava tendo uma festa, lá tem uma padroeira, a padroeira Nossa Senhora do Amparo, e estava tendo uma festa. Eu fui com minhas irmãs de criação para essa festa no sábado à noite, eu tomei muita chuva, dançando, oba-oba, eu não bebia, né, lógico. Mas eu dançando com minhas irmãs e no outro dia tinha procissão e o pessoal todo saiu. E eu estava doente com febre, aí me deram medicação e me deixaram lá dormindo. Eu passei quase um mês me tratando na casa de uma enfermeira escondida, porque eu tive ferimentos. E não pense que é fácil falar isso, é que não é. Aliás, não foi fácil. E eu digo a você como esses grupos para mulheres ajudam, porque foi passando a frequentar esse grupo que eu me senti melhor em falar disso, porque até hoje é um tabu na minha casa, ninguém nem conta, não aconteceu. Sabe como é quando não acontece? Como passa uma borracha. E foi indo para essas reuniões e eu vi várias meninas falando que sofreram abusos por tio. Que eu digo, poxa, eu não preciso ter vergonha, eu não fui culpada, eu posso falar, eu posso externar isso. Por que eu tenho que estar guardando isso para mim? Não dá para se resolver nada mais, você entendeu? Mas eu acho que serve de exemplo para outras meninas. Eu costumava dizer que eu não tive o direito de perder a minha virgindade com o príncipe dos sonhos, como todas as meninas ficam fantasiando. Eu saí de um estupro para um casamento. Eu não vivi, eu não saía, a minha vida sempre foi muito presa. Eu digo a você, é o primeiro casamento que eu estou vivendo que é por amor. Eu amo a minha mulher, gente. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Agora eu percebo que eu não estou mais sozinha, entendeu? Na cabeça mesmo a reza. Deus, que não seja hoje o meu dia. Faço a prece, o passo aperta. Meu corpo é minha prece. Ouviu-se um grito agudo e ruído no centro da cidade. E na periferia? Quantas? Quem? O sangue derramado e o corpo no chão. Guria. Nada que hoje de manchete ainda se escuta. A roupa era curta, ela merecia. O batom vermelho, porte de vadia. Provoca o decote, fere fundo forte. Morte lenta ao ventre forte. Sabe o quanto é foda
conviver com essa sociedade machista, né? Que te limita, que te normatiza, que te coloniza, que faz você voltar muitas vezes pro seu interior e às vezes até destruir sua própria autoestima, né? O machismo, ele é algo que tá ligado num problema estrutural, né? Ele não reflete só a existência das mulheres, reflete também a existência dos homens. Porque impõe, né, que esse homem, ele tem que ser forte, tem que ser o provedor. Então também coloniza esse homem, né? Porque homens também podem ser livres, podem se desconstruir. Uma das coisas que a gente está começando a perceber é que é um padrão cultural masculino. Segundo uma pesquisa do IBGE, cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E dentre 5 mulheres, uma já sofreu violência do homem. Verifiquei no distrito policial para ver se havia tanto boletim de ocorrência a respeito de assédio sexual. Não tem. E você acha que por que isso acontece? Nesse caso, a mulher sabe que denunciar não vai à frente. Em denunciar? Não. E não, porque a pergunta seria para quem? Eu vou chegar numa delegacia para dizer tal pessoa me chamou de gostosa na rua. Eu tenho a impressão de que vão rir da minha cara. Vamos começar com o óbvio, né? Eu posso colocar lei, assédio, espaço público. O assédio nas ruas e nos espaços públicos ocorre com frequência, que pode ser considerado violência contra a mulher. Acreditamos que qualquer ação que desrespeite o bem-estar moral, psicológico e físico da mulher pode ser considerado como uma forma de violência. Agressões como humilhação, desvalorização moral, o deboche em público em relação à mulher constam como tipos de violência emocional. Ou seja, quando eu me sinto assediada na rua e não consigo olhar para o lado porque eu fico com vergonha ou porque eu fico intimidada, isso super se encaixa aqui. Então, em tese, legalmente, eu teria respaldo. Isso é a própria Lei Maria da Penha, que a gente acha que só cabe para abusos domésticos para a mulher e não é nada disso. Todas essas coisas são consideradas violências domésticas. Mas está colocado aqui que todas as coisas são consideradas violências domésticas, na rua não é doméstico. Ou seja, não tenho respaldo. Esquece tudo que eu disse. Na hora que você vai ler direito, eu dei uma animada, mas não. Como é difícil achar esse tipo de informação? Hoje, esse assédio sexual verbal que a gente conhece, de uma abordagem na rua, de uma palavra mais grossa, é entendida como importunação ofensiva ao pudor. Isso enfraquece muito a nossa luta contra o assédio sexual. Ele precisa ser tipificado. Porque uma importunação ofensiva ao pudor pode ser qualquer coisa, não só esse assédio que a gente conhece na rua. A primeira solução é a conscientização. É uma solução que é a longo prazo mesmo, mas ela precisa começar em alguma hora. Quando se criou a Secretaria de Políticas para as Mulheres, muita gente perguntava, para quê? O que são políticas para as mulheres? Política para as mulheres são as políticas de educação, são as políticas de saúde das mulheres. E um grande trabalho que nós tivemos foi dizer que as políticas para as mulheres são todas as políticas. Que as políticas públicas serão mais eficientes se elas forem desenhadas reconhecendo que há diferenças de homens e mulheres, entre homens e mulheres, e não desigualdade. A iluminação pública, ela não pode ser concebida sem que seja percebida e que seja levada em consideração os espaços mais frequentados por mulheres e meninas e em que horários esses espaços são frequentados. Portanto, a iluminação pública, ela tem que corresponder a isso. Não diga que estamos morrendo. Hoje não. Pois tem lá Sachada comendo a razão. Não diga que estamos morrendo. Hoje não. Pois tem lá Sachada comendo a razão.
razão. Um velho amarelo com 3 guerras. A minha experiência me mostrou o quanto a visibilidade pode mudar essa situação da violência contra a mulher. O movimento feminista brasileiro, ele já nasce como um movimento que reclama do governo, reclama das autoridades providências para as suas questões. Talvez pelo fato de que o seu nascedouro foi junto com o processo de redemocratização do país, ele tem essa característica. O que muda, então, em 2003, com a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres? A partir daquele momento, o Conselho continuava existindo como órgão assessor, como órgão consultivo, mas nós tínhamos um braço no Executivo. Não só a execução, mas a elaboração, a formulação de políticas, até ela se tornar efetivamente um espaço institucional capaz de intervir na política nacional. Houve muita luta. Quando eu fui ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, foi quando foi criado o LIC 180. Então, nós não tínhamos nenhum recurso, mas nós tínhamos a certeza que denunciar não bastava. E nós começamos com 10 posições de atendimento. Muitas companheiras feministas diziam: Nilce, isso é uma loucura, vocês não têm estrutura para atender o que virá de demanda. E eu dizia: deixa a demanda vir, porque a pressão dessa demanda vai mostrar para dentro do governo que a gente precisa ter recursos para criar o 180. E foi isso que aconteceu. Tem uma diferença brutal entre o acesso que os meus alunos têm à informação ao acesso que eu tinha, né, os meus amigos tinham também quando a gente era adolescente. As questões sobre o feminismo remotamente passavam pela minha cabeça ou pela cabeça dos meus colegas ou da minha família quando eu era adolescente. Pelo contrário, quando eu entrei na faculdade de História e pela primeira vez me vi confrontada com gente que fazia estudos de gênero, eu achava aquilo uma bobagem tremenda. Pensava, nossa, mas ai que saco, por que essas mulheres estão discutindo essas coisas e se fazendo de vítima? Sem enxergar, eu, Tereza, do alto do meu privilégio de mulher branca, classe alta e tal. Sem ver que eu só estava naquela posição de poder fazer faculdade, resolver ser professora, porque tinha uma luta imensa por trás. Jamais ocorreu a nenhum dos meus professores tratar esse tipo de tema. Penso que a escola poderia ser um lugar muito importante de transformação de mentalidade, mas infelizmente acaba sendo um espaço de reprodução de violência ainda. Claro que é preciso políticas públicas de combate ao assédio, de punição também, a gente precisa trabalhar nesse viés, mas ele não é suficiente se a gente não focar na questão da educação. O que é possível para nós fazermos para mudar essa situação? Eu acredito que o homem precisa conversar com outro homem e falar: você acha que é certo isso? Você acha legal isso? Chegar num amigo e conversar, igual a gente conversou aqui, talvez antes eu não faria. Porque eu falei, não vou me envolver porque vou acabar arranjando confusão. Talvez um homem com outro homem amigo, ele escute mais do que se passar na televisão. A reflexão sobre o assunto já te dá, por exemplo, o que a gente colocou aqui, 3 ideias para poder resolver o problema. Eu nunca tinha pensado que isso seria um problema e muito menos que precisaria ser resolvido. Eu não encarava como um problema mesmo. Agora, o fato de você conversar sobre o assunto, você diz, opa...
com a internet, com os blogs, eu acho que o discurso acabou atingindo o maior número de pessoas, né, que a gente não conseguiria atingir se fosse de outras formas. Porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem ainda como mulheres, principalmente como mulheres negras, é às vezes se quer saber que a gente é oprimida e se quer saber nomear essa opressão que a gente sofre. E a gente só consegue transcender e lutar contra alguma coisa quando a gente tem consciência dela. Eu moro numa cidadezinha que fica a 50 quilômetros de Brasília, que ninguém conhece, mas eu passo várias coisas aqui. Assédio, transfobia, todos os dias. E essas dores, elas são dores em comum, independente de eu estar aqui no Gama ou de uma mana que está no interior de Alagoas, por exemplo, ou no sul do país. Eu gosto muito dessa articulação porque é uma mobilização que acontece na internet e que faz com que a gente possa se identificar com várias mulheres que estão em vários outros lugares. Articulação feita nas redes sociais, é uma subversão também desse sistema capital, né, pensando da rede social que lucra muito as nossas costas, que a gente subverte, né, trazendo as nossas questões e o que é importante para nós, mulheres, negras, travestis, pessoas marginalizadas. Mas eu acho que o movimento feminista tem um papel primordial nesse sentido de fortalecer as mulheres para que elas até juntas consigam pautar essas questões e brigar para que mudanças sejam feitas. Todos os campos as mulheres ainda têm que entrar. Nós começamos e ficou visível que nós estamos muito no início de uma nova definição de cidadania, de uma nova definição de espaço público, de uma nova definição de cidade. Esse mundo está sendo construído. E eu andava de cabeça baixa, com o corpo mais corcunda. Mas hoje, depois de tanto debater isso, de saber que isso acontece com tanta gente, eu me sinto mais empoderada e eu ando de cabeça erguida. E eu costumo olhar nos olhos dos homens com quem eu cruzo. Eu sinto que isso, às vezes, funciona. Então, eu tô me colocando no espaço público como alguém que merece estar ali. Eu acho que a cidade ela não pode ser para as mulheres, ela tem que ser para as mulheres. A gente não está aqui pedindo nada, não. A gente só quer ocupar um lugar que é nosso. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender.
Ela tinha 13 anos quando seu pai parou o carro. Bêbado, drogado, na BR, exaltado. 3 mulheres estão no carro, reféns de um otário. Ele olhou pra mãe das minas e gritou tipo armado. Era um milico, se achava o dono do mundo. Bateu na cara da esposa, na frente das filhas um murro. As minas então gritaram. Ele mandou calar a boca, falou que ia beber o sangue das filhas moça. As minas crianças choraram, do Valparaíso ao Gama. Acharam que iam morrer e guardaram suas afrontas. Naquela noite choraram, ele saiu louco da vida. E a mãe das minas humilhadas sem nenhuma autoestima. Ele deixou elas em casa, num barraco lá na 30. Saiu então armado, tipo um louco desalmado. Voltou pra casa calado, deitou tipo acabado. E a filha de 8 anos se escondeu do bichotário. No outro dia acordou, nem sequer se desculpou. Achou que um sorriso não faz dele abusador. 5 anos se passaram no rolê bem abalado. E o pai foi afrontado pelas minas que criaram um empoderamento pra gritar os seus abusos. Acharam um recurso na voz de lobas, um murro. Nos abusos de um macho, elas foram pro esculacho. E o homem então vazou, foi expulso por amor. As minas juntas criaram uma força que prospera, autoestima que aumenta explodindo as mazelas. Guerrilheiras pretas no assalto a quem impera, pura ancestralidade que traz força das raízes pra lutar contra os abusos que deixaram cicatrizes. Mas cada marca na alma é um grito que ecoa. E no empoderamento, as minas agora é boa pra tirar naquele abuso que tu diz que é de zoa. Então ficar esperto com o clã das minas preta, pois aqui é combatente de mão dada e uma paleta de cores que vos falam a riqueza do planeta, pois o corpo de uma preta traz as marcas de outras tretas, ancestrais escravizadas, histórias apagadas, invisibilidades resgatadas tipo arma, pras minas de hoje em dia que se sentem cabisbaixas, lembrarem que ser preta ou ser trans ou ser pobre, tirada de puta, é ser linda, é ser linda, é ser linda, tu é linda. E não tem opressão que mude a nossa sina. E pras minas que me escuta, máximo respeito na labuta, se te abusa em casa ou na rua, grite alto para a lua, para que outras mulheres lobas escutem tua tortura, denunciem pra quem for. Não se assuste com o pinto, pois mulheres também têm alguns homens que são iludidos. Pinto de macho não é centro do mundo, pinto de macho não é centro do mundo, pinto de macho não é centro do mundo, por uma vida sem abusos. Ela tinha 13 anos quando seu pai parou o carro. Bêbado, drogado na BR, exaltado. 3 mulheres estão no carro, reféns de um otário. Ele olhou pra mãe das minas e gritou tipo armado. Era um milico, se achava dono do mundo. Bateu na cara da esposa, na frente das filhas um murro. As minas então gritaram, ele mandou calar a boca. Falou que ia beber o sangue das filhas moça. As minas crianças choraram, do Valparaíso ao Gama. Acharam que iam morrer e guardaram suas afrontas. Naquela noite choraram, ele saiu louco da vida. E a mãe das minas humilhadas sem nenhuma autoestima. Ele deixou elas em casa, num barraco, lá na 30. Saiu então armado, tipo um louco desalmado. Voltou pra casa calado, deitou tipo acabado. E a filha de 8 anos se escondeu do bichotário. Bichotário, bichotário, bichotário. No outro dia acordou, nem sequer se desculpou. Achou que um sorriso não faz dele abusador. 5 anos se passaram no rolê bem abalado. E o pai foi afrontado pelas minas que criaram um empoderamento pra gritar os seus abusos. Acharam um recurso na voz de lobas, um murro. Nos abusos de um macho, elas foram pro esculacho. E o homem então vazou, foi expulso por amor. Pô, as minas juntas criaram uma força que prospera. Autoestima que aumenta, explodindo as mazelas. Guerrilheiras pretas no assalto a quem impera. Pura ancestralidade que traz força das raízes.
raízes pra lutar contra os abusos que deixaram cicatrizes. Mas cada marca na alma é um grito que ecoa. E no empoderamento, as mina agora é boa pra tirar naquele abuso que tu diz que é de zoa. É de zoa, é de zoa, é de zoa. Então fica esperto com o clã das mina preta, pois aqui é combatente de mão dada e uma paleta de cores que vos falam a riqueza do planeta. Pois o corpo de uma preta traz as marcas de outras tretas ancestrais escravizadas, histórias apagadas, invisibilidades resgatadas tipo arma pras minas de hoje em dia que se sentem cabisbaixas, lembrarem que ser preta ou ser trans ou ser pobre tirada de puta é ser linda, é ser linda, é ser linda. Tu é linda e não tem opressão que mude a nossa sina. E pras mina que me escuta, máximo respeito na labuta. Se te abusam em casa ou na rua, grite alto para a lua, pra que outras mulheres lobas escutem tua tortura, denunciem pra quem for. Não se assuste com o pinto, pois mulheres também tem alguns homens que são iludidos. Pinto de macho é centro do mundo, pinto de macho é centro do mundo, pinto de macho é centro do mundo, por uma vida sem abusos. 13 de dezembro de quebrada em quebrada, vou andando na estrada de rolê quase armada, viajando sem destino. Eu quase fui com um peregrino, escapando do recinto de feeling. Esse é meu mito, fugir do teu carinho, tuas ideias cretinice. Sou rainha da quebrada, só mereço é 4h20. A hora te esperei e você me desprezou. Queria me fuder, mas o mano te gongou. Perdeu uma mina gata de rolê na tua quebrada, já que teu preconceito chega antes e te mata. Tuas ideias tão é torta, teu desejo é o que suporta. Sei que sente o meu cheiro e já corre pro banheiro. Não quero ser princesa, pois eu sou clandestina. Rainha afrolatina, você sabe que sou linda, mas a sociedade chega antes e te bate, me expulsa do rolê e te manda ver TV. O estado que separa nossa afetividade de humano da quebrada e uma trans que é amada.